Boa noite, equipe Cabra Xadrez, tudo bem? Acabou de acabar o jogo 3 do Campeonato Mundial de Xadrez. E o Nepo de Brancas, vamos ver como que ele reagiu aí, se ele está sentindo a pressão desses dois empates ou se ele conseguiu, dessa vez, ele colocar um pouquinho de pressão. E os dois primeiros jogos, apesar de serem empate, eu senti que o Magnus estava um pouquinho melhor. Vamos ver esse jogo aqui. Obviamente que nós vamos inverter o tabuleiro e olhar do ponto de vista de Magnus. Então, Nepo abre com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. E aí, será que vamos para uma nova Rui Lopes? Repetidamente, outra Rui Lopes. Aí, quando acontece isso nos campeonatos mundiais, normalmente a abertura fica recorrente. Então, acredito que depois desses primeiros jogos já temos aí uma tendência de ter muitas Rui Lopes. A6, defesa de Murphy. E aí, bispo A4, cavalo F6, tudo teoria. Roque, bispo E7, torre E1, tudo teoria. D5, tirando o bispo do ataque desse cavalo aqui. Bispo B3, roque A4. Dessa vez, houve uma diferença em relação ao jogo 1. Né? O Nepo foi o primeiro a desviar. Até então estava igual ao jogo 1. Aqui o Nepo foi o primeiro a desviar jogando A4. Então temos essa variante Rui Lopes fechada anti-Marshall. Né? Um dos ataques mais interessantes da Rui Lopes é o chamado ataque Marshall. Se você começar a estudar Rui Lopes por causa desse campeonato mundial, recomendo você olhar o ataque Marshall. Até porque, dependendo do seu nível de xadrez, você vai jogar com pessoas que talvez nem conheçam tanto a teoria, então não vão jogar uma anti-Marshall, né? E vai acabar dando certo o seu ataque Marshall. Bispo B7, colocando o bispo nessa bela diagonal. Se você olhar aqui embaixo o gráfico, gente, esse pedacinho de branca aqui nada mais é do que uma vantagemzinha inicial do cara ter branca, só isso. Então, se você olhar o gráfico aqui, não teve muita diferença aí, né? No gráfico não teve um crescimento. D3, firmando o centro. D6, fazendo o mesmo. Cavalo de BD2, desenvolvendo o cavalo e dando apoio talvez para um possível C4. Torre E8, cavalo F1, H6, um lance um tanto passivo aí, talvez, para tirar essas possibilidades da branca de um ataque por aqui. Mas teoria ainda, né? Então são opções da teoria. Bispo D2, bispo F8, cavalo E3, cavalo E7. Então a variante com cavalo E7 para manobrar de novo o cavalo e talvez conseguir um D5, talvez manobrar esse cavalo para cá ou para cá e jogar um F5. O F5 aqui eu acho que não é uma boa, não, porque justamente porque você já jogou H6, você já, né? A não ser que e não tem como passar a torre para ataque porque você também jogou o bispo. Então o seu esquema aqui agora é ala da dama, né? A ala do rei, você meio que fechou a guarda aqui, então não dá para você misturar os planos, né? Você quer atacar na ala do rei, você tem que deixar a torre passar, né? C4, então Nepo expande na ala da dama, dois ataques aqui. B toma C4, cavalo toma C4 e o cavalo voltou para C6. Por quê? Aqui acabou a teoria. Aqui a última abertura que tem no banco de dados foi de Aracâmia contra Yildiz.
no database de Masters do Lichess e ele jogou torre B8, né? Mas são jogadores aí de rating 2.400 com 2.200, né? Então são 400 pontos. O cara tem 2.400, já é uma coisa fantástica. E ainda assim ele está 400 pontos abaixo de Carlsen. Imagina a força desses dois. Bom, e por que não continuar aqui com a proposta? O problema é que o cavalo A5 vem para atacar o bispo também, né? Então você não tem como manter esse cavalo aqui para poder jogar o seu C5. Então você tem que primeiro voltar aqui e defender. Então aqui a partir de cavalo C6 no lance 15, nós temos o primeiro lance que nunca foi jogado anteriormente, né? Até então já existiam partidas coincidentes. Torre C1, botando pressão aí na coluna C, e também porque esse peão aqui agora, que deveria ter avançado para C5 e não avançou, agora ele está meio com cara de peão atrasado, né? Então como é que o Carlsen vai resolver o problema desse peão atrasado aqui? Será que ele vai conseguir jogar C5? Será que ele vai jogar C6 para tentar jogar D5? É interessante que eu estava assistindo pelo comentário de Anish Giri com Judith Polgar, e teve um momento em que houve a possibilidade de avançar esse peão, e a Judith falou: eu queria que ele jogasse C6. Aí ele jogou um lance lá. Quando chegar na hora do lance aqui, eu vou contar o resto da história. Eu vou deixar só aí o chamariz. A5. Esse A5 ele fixa o A4. Ele libera o bispo também para poder ter alguma abertura aqui. Porém, ficou como uma debilidade aqui, né? Que vai poder ser explorada pelo Nepo. Bispo C3, bispo C8, D4. E aí começa a abertura do centro. Então, finalmente, as brancas já colocaram todas as peças nas casas que achou que fossem as melhores. Esse par de bispo aqui está impressionante. E agora resolveram abrir o jogo. E toma D, cavalo toma D, troca de cavalo, tomou de dama. Olha só que pressão. E outra oportunidade também que pode acontecer é fazer uma bateria de bispo e dama, bispo da Casa Branca, aqui em H7. E aí prenderia esse cavalo. Então esse cavalo aqui tem que tomar muito cuidado, porque um E5 pode levar a um cheque, até um checkmate aqui, ou a perder a peça, né? Bispo E6, tentando contrapor aqui, talvez até aliviar um pouco a tensão. H3, para evitar que esse cavalo tenha alguma ideia errada de vir aqui para G4. C6, este foi o lance jogado. Aqui foi o momento que eu estava falando da historinha que a Judith falou. Será que o Carlsen vai jogar C6, C5 ou até D5 direto, né? E ela comentou: eu queria que ele jogasse C6. E aí o Carlsen jogou C6, só que eu acho que ela viu errado no tabuleiro e ela ficou triste, falou: ele jogou C5. Aí o Anish corrigiu ela e falou assim: não, não, ele jogou C6. Aí ela, ficou toda felizinha. E por quê? Porque é um lance que mostra que o Carlsen ainda está na batalha. Ele não está querendo só trocar peça e ir para empate, não. Ele está querendo ir para a batalha. Mas aí tem a questão de você arriscar demais também, né? Então, o que aconteceu aqui? C6, bispo C2, já colocando o bispo nessa diagonal, preparando aqui um E5. E aí veio o D5, apoiado por C6. E agora E5, o cavalo vai ser obrigado a sair daqui. Então o negócio não está fácil. Tomou o cavalo de C4 para evitar exatamente essa bateria aqui, já que vai perder o cavalo mesmo.
trocaram as damas com a torre de E8, o Magnus retoma, e aí troca o cavalo, aqui uma cravada de bispo, toma mais em G7, toma os bispos, e aí rei toma G7. E aí entrou no final da partida. Então, essa troca toda foi necessária justamente porque a pressão dos pares de bispo aqui estavam muito grande. E o Carlsen, se ele não fizesse essa troca e jogasse para um final que ele está inferior, ele não iria resistir. Então, na verdade, o Nepo está em boa condição aqui. Os peões do Carlsen estão horríveis, todos os peões estão isolados, tem 4 ilhas de peões. Na coluna C são peões dobrados. Nepo tem uma ilha com peões todos corretinhos, formação boa, e mais 2 peões isolados. Então, é agora a questão de será que o Carlsen segura esse final? Mas como ele é como o Kasparov disse, ele é o deus dos finais, então vamos ver o que ele faz. Rei F1, colocando o rei no centro, torre de AB8, assumindo um controle de uma coluna, torre B1, contrapondo este controle, e rei F6, colocando o rei no centro. E aí o Nepo viu que não tinha muito o que fazer, fez torre toma B8, torre toma B8 e tentou trocar a outra torre. No que o Magnus ficou super feliz, falou: já que é para trocar, vamos trocar. E aí rei E5, o rei do Magnus está bem ativo. O bispo, apesar de não ser bispo de cores opostas, porque aí é mais fácil o empate, mas nesse caso aqui, o bispo tem uma casa firme que não pode ser empurrado para fora com peões, defende esses peões aqui que estão na casa branca. Esse peão aqui pode se tornar fraco, então esse peão aqui está protegido, porque está numa casa preta que esse bispo nunca poderá tomar. E como tem peões dobrados aqui, essa proteção aqui também impede o rei de tentar chegar por aqui, não consegue chegar nesse peão aqui de alguma forma. Então o rei, para chegar nesse peão aqui, esquece. Então esse lado está congelado e o lado de cá, esses 3 contra 2 aqui, mais os pares de bispo, consegue resolver. Portanto, eles jogaram esses últimos lances até que rapidamente. Rei E2, F5, um lance de se pensar aqui. Bispo C2, F4. Bispo B1, não tem muito lance. C5, permitindo a entrada do bispo aqui para atacar. E aí esse bispo vai ter que ficar preso aqui defendendo. Bispo C2, bispo D7, F3, congelando aqui a imagem. Rei F6, não tem mais o que fazer, o rei não pode invadir. H4, rei E5, rei F2, rei F6, rei E2, rei E5, rei F2, e é empate na casa de Dubai. E terceira partida do Campeonato Mundial finalizada agora há pouco, ao 12h30. Então, terminou, na verdade, ao meio-dia, né? Então foi de 9h30 da manhã até o meio-dia, 2h30, né? Uma partida boa, mas definida mais na abertura, um meio jogo fraco pro Magnus, um meio jogo em que o Nepo teve vantagem, e uma final em que o Magnus só ajustou o posicionamento das suas peças para garantir um forte, né? Para garantir que não tinha pontos de invasão e segurou aí o empate. Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenham gostado e a gente volta depois. Um abraço e até a próxima.